Eu falei que eu tinha um preconceito porque eu acho que eu tenho um preconceito com alguns artistas que atingem um patamar e aí eles acham que, tipo assim, ó, eles são os reis. De onde você tira, porque você roteiriza o que você atua. Você é roteirista e ator. E ator. De onde veio isso? Você não fez curso de roteiro? Não. Eu acho que isso veio muito... É porque eu sempre tive a visão... Sempre que eu escrevo roteiro, eu tenho direitinho na minha cabeça o ângulo que vai ser gravado, como eu quero estar fazendo. Então isso daí é muito... Sempre tive muito claro. E eu tento sempre ter um início, meio e fim. Porque é igual como a gente tem que contar uma história, né? Com início, meio e fim. Exatamente, é que nem a redação. É tipo redação do Enem. Do Enem, isso mesmo. Aí tem uma coisa que minhas professoras de português sempre falaram pra mim. Nossa, Ricardo, como você escreve bem, né? Ah, tá. Aí eu falava, e tem inclusive uma professora que ela fala que ela guarda até hoje todas as minhas redações. Que legal. É. E acho que eu sempre gostei de contar história. E aí os roteiros, acho que nasceram... Foi consequência Foi disso. consequência e foi, acho que com prática também, né? Acho que com o tempo você fala assim, tá, então é esse caminho aqui que funciona. Eu acho que é isso. É de acordo com a resposta também. É de acordo com a resposta do público. Que o público vai dando. É. E isso é tão lindo, né, no artista, porque às vezes eu vejo o artista falar assim, não me importa se as pessoas vão gostar. Eu vou fazer. Eu acho assim, tudo bem, eu respeito, né? Mas eu acho que o artista, ele se realiza no público. Ai, olha só, eu acho que eu tenho um preconceito. Eu não Que é um sei, pouco é ruim. que nem tem gente que fala assim, você escreve livro fácil de ler. Eu falei, sim. Você porque, quer que assim, atinja todas as que nem pessoas. o livro se realiza se o outro lê. Se Exatamente. ninguém lê, ele não se realizou. Gente, eu acho que nenhuma arte, ela existe sem Em o si, público, né? em si Ela sozinha mesma, não existe. Eu acho, nada contra pessoas que fazem uma arte mais fechada. Mas eu acho que um artista, principalmente, o livro ainda tem algumas variações, mas o artista, o oxigênio dele é o aplauso. Público, é o aplauso. Ainda mais humorista, né? É. Você imagina um humor que é contado e que não obtém Você não tem a o risada. som da risada. Você fala, algo deu errado. Algo deu errado, não funcionou. Exatamente. Eu falei que eu tinha um preconceito porque eu acho que eu tenho um preconceito com alguns artistas que atingem um patamar e aí eles acham que, tipo assim, ó, eles são os reis. Que, tipo assim, gente, eu não dependo de público, eu vou fazer porque eu sei o que eu tô fazendo. Isso daí eu tenho um pouquinho de preconceito, eu falo, gente, não é assim, não. Eu acho que para chegar num ponto desse, você tem que ter tido uma tamanha experiência e troca com o seu público será fiel a você de qualquer maneira. De qualquer maneira, mas eu acho que até assim, sabia, Ana? Eu acho que o mundo muda o tempo inteiro. Exatamente. Se a gente não mudar com o mundo, a gente fica parado no tempo. Eu percebo minha mudança de quando eu comecei até agora e eu sei que eu vou mudar muito. Porque eu tenho uma coisa que é minha também, de enjoado que eu faço. Você sabe que isso é maravilhoso. Porque aí me deixa inquieta. Eu tô sempre me renovando, me reinventando. Que é a fórmula da gente seguir nessa vida, né? Eu adoro. A mudança é uma condição. Nossa, é uma condição. E eu adoro conversar com pessoas de todas as idades. Eu converso com criança, filha da minha amiga, que tem 9 anos e tenta entender o mundo dela, com pré-adolescente, adolescente, adulto. Tudo te interessa. Tudo né? me interessa, porque eu falo assim, gente, isso aqui é um personagem. Olha o ponto de vista de uma criança de 9 anos, o que ela vê, como é que ela vê o mundo. Que legal. É muito legal. É muito legal. E eu acho que isso é muito importante para qualquer artista, assim. É você entender o mundo e você conseguir retratar a sua visão. É como você tá vendo o mundo. Não, e abrir, né? Abrir o coração, abrir os olhos, o ouvido, a mente para o universo do outro. Que pode não ter nada a ver com pode você. Pode não ter nada a ver. Mas é real. E você, por ter o dom de reproduzir aquilo, pode ser porta-voz daquilo, né? Exato, e é muito legal. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não, a gente vê isso, né? Eu tava estudando, eu fiz uma tese quase não de mestrado, acho que de conclusão de curso. A TCC dela. Sobre humor e riso. E fiquei muito impressionada, porque, assim, humor é uma coisa, riso é outra. Né? O humor é um contexto... Eu falei, eu tô concordando assim, mas eu tô assim, Não, o humor é um contexto cognitivo. Você muda a tua percepção de ver aquilo. Então, por exemplo, eu posso ver uma coisa séria, com peso, ou eu posso ver pelo humor.
E eu acho, por exemplo, hoje nós somos o país de maior nível da América Latina de transtornos de ansiedade, tá? E aí eu fiquei pensando, gente, o que mudou tanto, né? Eu acho que o fato da gente não ter mais humor na TV aberta contribuiu muito para isso. Isso é uma impressão minha. Não, mas eu concordo. Talvez eu esteja muito errada. Eu concordo. Porque nós somos um povo de uma tradição de humor. Gente, Planeta e Cacete Planeta, Chico Anísio, Zorra Total, Jô Soares. Cara, eu me lembro que eu ficava na segunda-feira esperando o programa do Jô Soares, quando ele era humorista. Aí quinta era o dia de Chico Anísio. Aí depois veio o Cacete Planeta, que era terça, que fazia uma paródia com todas as novelas. Sim. Aquilo zerava a semana, o início você da respira, semana. Né? Foi. E aí eu falei assim, gente, por que as pessoas tão... Que índice é esse que nós nunca fomos recordistas de ansiedade no planeta? Logo ser recordista disso, né? Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí, claro, eu fui dar uma olhada e falei, não, tem a coisa da violência que pega no país, mas também tirou uma válvula de escape nossa. E você percebe que até nas novelas os núcleos de humor diminuíram também? Diminuíram. A gente tinha núcleos de humor maravilhosos, que fizeram bordões, né? E que chegava no Cacete Planeta, eram reproduzidos. Gente, então, assim, agora, imagina se eles fizessem hoje em dia. Agora, vamos aproveitar que tá assim. Faz uma novela só de humor com um núcleo de drama. Imagina? É sensacional, porque é terapêutico. Então, assim, o humor é essa percepção que eu troco a minha visão de uma coisa que me estressa e faço a tal da limonada do limão. Né? Sim. O riso, ele é independente. O riso é um ato físico. Quando eu me contagio, você está rindo, eu começo a rir, independente se você está fazendo algo dentro de um contexto de humor, aquilo vai me beneficiar profundamente. Gente. Porque você tem dados e dados científicos que essa comunicação do sorriso, e a gente faz muito isso com os amigos, né? Muito. De olhar um para a cara do outro e começar a rir. Nossa. E aquilo libera endorfina, aquilo baixa cortisol. Eu falei, gente... Aí quando você falou assim que vinha, eu falei assim, eu vou listar isso tudo, vou organizar isso, né? E aí cheguei na tal do yoga do riso, que é real, Ricardo, é real. Eu acho que você é professor de yoga do riso e não sabia. É sério. Eu acho que eu vou abrir uma turma. Eu sou a primeira. Você vai ser a primeira, né? Já tô inscrita. Eu acho que Malu também. O Gustavo. O Tonton tá decidindo. Tonton ainda tá meio na dúvida. Tá na dúvida, mas eu tô achando gente, que... Gente, isso é muito bom, né? Porque aí eu fui Parece que é uma coisa cômica, mas existe, né? Não é. Olha, eu vou te dar esse dado aqui, que eu acho super importante. Acho até que o pessoal da NR1, que é a coisa da saúde mental, devia chamar Ricardo para fazer as apresentações nas empresas de yoga de riso. É sério, mas aí, você tá rindo. Olha só, a coitada aqui pesquisa. Olha aqui, um estudo de pacientes geriátricos sofrendo de depressão. O yoga do riso demonstrou ser tão eficaz quanto a terapia de exercícios físicos para reduzir sintomas de depressão, com benefício adicional de aumentar a satisfação com a vida. Isso aqui foi uma pesquisa. Aí você fala assim, bom, tudo bem, melhora o humor, né? Mas tem mais. Em outro ensaio clínico randomizado de 12 semanas, pacientes com diabetes tipo 2 que participaram do yoga do riso apresentaram uma melhora significativa no controle da glicemia. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos
que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.